Meu nome é Lucas, tenho 27 anos, sou natural da cidade de Guará. Estou aqui para convidar vocês para embarcar nessa história tão magnificante, tão contundente como é a história de Guará. Guará, por si só, é conhecido como uma cidade do passado glorioso e do futuro retumbante. Uma cidade que não só é marcada pela sua história, pelo seu simbolismo, mas também por todas as suas figuras, seus heróis que marcaram todo o processo de construção da cidade. Guará, ela é fundada no ano de 1902 por dois irmãos e um cunhado que chegaram aqui principalmente a partir da cultura cafeeira no momento. E é válido a gente ressaltar que durante o século XVIII, sobretudo a partir da figura dos bandeirantes, nós começamos um processo de interiorização, isso é, a gente começou um processo de adentramento dos territórios e, sobretudo, do processo de avanço. Então, os bandeirantes começaram a pincelar e, sobretudo, começaram a invadir o nosso território. Então, Guará, ele nasce a partir desse momento, sobretudo de 1902, onde as figuras dos bandeirantes e, sobretudo, de algumas pessoas da elite cafeeira começaram a explorar nosso território. Então, Guará, ele, por si só, ele traz essa reconfiguração, traz essa história e, sobretudo, traz esse sentido de pertencimento. E é válido a gente recordar que existem alguns fatos, alguns eventos que marcaram a nossa história. Entre elas, eu posso destacar 2 ou 3 histórias aqui que vale a gente recordar. Primeiro, que a cidade de Guará é conhecida como a cidade dos apelidos. Todo mundo tem aqui um apelido. E é interessante que todo mundo é conhecido com um apelido diferente, seja qual for. A outra curiosidade é que Guará também é conhecido como a cidade das bicicletas. Pois é, são muitos habitantes que têm bicicletas. E outro fato histórico que acho que talvez merece destaque é principalmente a partir dos anos 50. A gente tinha aqui uma disputa eleitoral que marcou todo o cenário da região. Existiam 2 grupos, os pé rachados e os macaúbas, que foram espaços de lutas, de pertencimentos. Então tudo isso fizeram parte da nossa história e, sobretudo, do resgate cultural. Então Guará se avança nesse sentido, culturalmente falando e politicamente falando, porque ela é marcada por esse pertencimento, por essa luta, por essa identidade. E assim, Guará é conhecido como a Cidade do Sol. E vale destacar que esse nome Guará vem sobretudo de 2 fatores. Uma, pela quantidade de aves guará que existia na cidade, e outra também pela quantidade de lobos que haviam aqui. Então Guará, além dessas 2 composições, tanto a ave quanto o lobo, tinha também a terra. Tanto é que hoje Guará é conhecido como a Terra do Sol, justamente pelo pertencimento que a cidade tem. Então, muito mais do que explorar essa aventura, trazer para vocês essa recordação, hoje o nosso principal propósito é problematizar a configuração histórica da cidade. Uma cidade alegre, uma cidade muito viva e que traz esperança de uma cidade melhor. Meu nome é Viviane Simões Antônio, sou filha de Saíde Elias Antônio e Neila Terezinha Simões Antônio, nascida em Guará. Estou aqui um pouquinho para falar do meu pai. Meu pai, conhecido mais como Milim, foi comerciante na cidade, o mais antigo, faleceu agora em junho, foi escritor de uma novela que também teve a participação de Guará, junto com Lauro César Muniz, a novela Cidadão Brasileiro, fundador-presidente do MDB, ajudou a trazer a comarca de Guará, até então no mandato do Moreira. Fizemos assim, ele fez tudo para Guará, foi uma pessoa muito boníssima dentro da cidade, pois todos que faleceram, ele fazia uma biografia e publicava no jornal. Muito orgulho de ser filha dele. Meu pai foi uma das pessoas que mais lutou dentro da cidade, tendo os irmãos Neif Antônio, que tem o nome da escola, e Dr. Nalfa Antônio Mourani, que também é irmão dele. Bom, meu nome é Fernando, sou um dos integrantes do grupo Street Dance Furacão. Vamos voltar lá em 1999. O grupo foi idealizado e criado por mim. E em 1999 começamos uma trajetória através de resgatar jovens das drogas. Nesse programa, nós conseguimos juntar 17 pessoas, 17 jovens. Dentre desses 17,
mês a mês foi subindo, até que o grupo chegou aos 62 integrantes. Ficamos um ano ensaiando antes de poder participar dos festivais que acontecia na nossa região e estadual também. Em 2001, o grupo participou do seu primeiro festival, na cidade de Guaíra, onde teve o prazer de conhecer, em média, eu acho que uns 60 a 70 grupos que estavam presentes ali. Foi uma noite de festival. Dentro desses 60 a 70 grupos, o nosso grupo, Street Dance Furacão, ficou em primeiro lugar. No ano de 2004, idealizei em montar um projeto para infantil, de 5 a 10 anos. Consegui juntar uma galerinha legal, ensaiei eles também durante um ano. E o primeiro festival que essa galerinha participou foi na cidade de Matão, onde também conseguiu o primeiro lugar. A partir daí, de 2006 para frente, o grupo só cresceu, não teve parada. Participamos do Mapa Cultural Paulista, um dos festivais mais assim vocacionado, né, no nosso estado, onde que tivemos o prazer de ficar entre os 5 melhores do estado. No ano seguinte, passamos na fase de seletiva regional para o Mapa Cultural Paulista também. Aí conseguimos, fomos para São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, onde conseguimos nosso primeiro título estadual. No ano seguinte, o segundo título. No terceiro ano, nosso terceiro título. No ano de 2010 e meio, o grupo chegou ao fim. Por falta de apoio, foi ficando difícil, os jovens já não estavam querendo mais ensaiar, aí decidimos chegar ao fim do grupo. Resumindo tudo isso, não posso deixar de mencionar aqui a nossa saudosa Maria das Dores, que foi através dela que o grupo conseguiu sobreviver nesses 10 anos. Ela era uma pessoa que corria atrás de tudo. Então, hoje ela não está presente entre nós. Maria das Dores, onde que a senhora estiver, continue olhando por nós aqui. Eu sou Marco Aurélio Milhores, por profissão sou engenheiro agrônomo, sou aposentado na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E durante o tempo que eu era agrônomo aqui, houve uma disputa para sucessão de prefeito, e eu, ouvindo meus conselheiros aí, meus parentes, meus amigos, e cheguei à conclusão que eu deveria participar, que eu tinha condição de participar, e juntamente com um grupo que era muito simpático a mim, o grupo do Dr. Urbano de Andrade Junqueira, e com grandes companheiros aí que nos encorajaram, como Teru Nakano e outras pessoas mais. Nós resolvemos enfrentar a campanha política, fomos vitoriosos. Fiz uma gestão de 77 a 82, são 6 anos, e depois disso fui candidato a prefeito mais 3, 4 vezes. Pudemos realizar algumas coisas que eu considero boas, que nós julgamos boas para o município de Guará. Durante a nossa primeira gestão, o que mais marcou, que chamou mais atenção, foi a construção do ginásio de esportes de Guará, que era uma demanda que o município tinha, não tinha um dispositivo de esportes assim razoavelmente apresentável, inclusive aproveitando áreas disponíveis, nós construímos lagos e tudo mais, que
que estão à disposição dos jovens e da população de Guará. Outras coisas que eu com a minha esposa Carminha, pudemos desenvolver durante essas gestões que nós tivemos, foi ter dotado a cidade de bancos. Antigamente o Guará não tinha banco do Estado, não tinha Banco do Brasil, não tinha Caixa Econômica Federal, e nós tivemos uma participação importante em tentar trazer a agência dessas instituições bancárias para Guará. E também participamos de forma bastante ativa na passagem de Guará da condição de município para comarca. E podemos fazer uma série de coisas de benfeitoria no município de Guará. É claro que não resolvemos problemas da época, os mais urgentes, e tivemos um prazer muito grande. Foi uma coisa assim muito honrosa essa oportunidade de trabalhar em benefício da minha cidade, da nossa cidade. Então me senti extremamente honrado em ter podido participar e colaborar com o desenvolvimento. Como companheira do Marco Aurélio, eu não poderia nunca deixar de me omitir, né, a trabalhar pela cidade, pelo município. Eu também me chamo Carminha, né? E minha família é daqui, sabe? Minhas raízes estão aqui. Meu pai foi vereador. Meu avô, me lembro, meu avô foi prefeito de Guará também, na época de Getúlio Vargas, né? Na Revolução de 32. Então, também eu tinha um compromisso, um certo idealismo, né? Querendo ver minha cidade crescer. E diante disso, a gente arregaçou as mãos e vamos trabalhar na área social. Então, eu sempre trabalhei na Secretaria de Assistência Social e no Fundo Social de Solidariedade. E lançamos vários projetos que tiveram sucesso. Um dos projetos que nós insistimos para que viesse para Guará, o projeto Guri, que é estadual, e foi muito bom para a juventude, né, os meninos. Desenvolver esse cunho artístico das crianças, essa vontade de aperfeiçoar na música. E também, um outro projeto muito bom foi a Banda Marcial, que foi criada em 2008, e a sugestão de um promotor que estava aqui. Ele falou assim: por que não monta uma banda marcial de jovens assim? Porque socialmente falando é uma coisa muito importante, tira os meninos da ociosidade, né? E foi criada a banda marcial com a ajuda da CPFL. E eles mandavam verba através do CBDCA, que repassava então para a banda. E com isso, inicialmente 50 integrantes, 50 jovens participaram da banda marcial, 3 professores, né? E uns na parte da música em si, e outros eu sei que resolviam lá todas as necessidades do projeto. E o projeto cresceu, se desenvolveu, participou de vários festivais, participou de várias festas nas outras cidades e se destacou até no estado de São Paulo, a nossa banda marcial. E tem um outro projeto muito interessante, que também para as mulheres, foi o projeto de aprender a bordar, aprender a costurar, sabe? O projeto Mãos de Anjo, esqueci. Projeto Mãos de Anjo,
foi uma beleza, mas também o projeto que teve assim, uma repercussão, teve sucesso nos municípios da Redondeza. Vinham comprar os bordados dos integrantes do projeto. E assim por diante. Tem Águas de Guará também, que foi um projeto que a gente correu atrás e hoje continua funcionando. E, enfim, a gente procurou fazer alguma coisa e foi muito bom. Nascido em Guará, coincidentemente nesse quarto aqui, em 1951. Hoje, graças a Deus, com 70 anos. E a minha maior diversão nessa cidade foi o futebol, que eu gostaria de contar alguma coisa sobre o futebol da cidade de Guará. A maior agremiação dessa cidade foi a Associação Atlética Guaraense. Ela foi fundada em 1930 e começaram a jogar num campinho que tinha lá na Vila Coloinha. Em 1934, aí construíram o estádio Arthur Alves dos Santos, onde até hoje é da Associação Atlética Guaraense. Vários jogadores foram contratados por equipes grandes do Brasil. Em primeiro lugar, Paulo Marturano foi goleiro até da seleção brasileira em 1957, 58. Vários outros jogadores, Ferreira jogou no Vasco, Paulinho jogou no Vasco, Daniel jogou no São Paulo, Guto jogou no Fluminense e vários outros. Agora, o maior evento acontecido na cidade, sem dúvida nenhuma, foi a Copa Arizona, de futebol amador do Brasil. Ela foi instituída pelo estado de São Paulo, onde a final foi na cidade de São Paulo. Nós disputamos 4 Copa Arizona. A primeira em 1976, na cidade de São Joaquim da Barra, onde nós sagramos campeão. A segunda foi na cidade de Guará, também nós somos campeão em 77. Em 78 foi na cidade de Tuverava, foi a terceira, aí nós ficamos em segundo lugar. E a última, que foi em 79, novamente em Guará, nós tornamos ser campeões da região. E daí a gente partia para cima do estado, Ribeirão Preto, Americana, São Carlos, até chegar na cidade de São Paulo, onde em todos esses anos a gente disputava as finais do campeonato. Nesse ano de 1977, eu fui consagrado artilheiro da Copa Arizona do Brasil, graças aos gols que eu fazia e ao auxílio dos companheiros. Hoje o futebol de Guará tem uma das maiores competições é o campeonato de futebol infantil. É a copinha que a gente costuma falar. Ela já foi realizada de 10 a 12 anos e o ano que vem, em 2022, vai tornar a ser competida aqui na cidade de Guará. Paralisou por causa da pandemia, mas graças a Deus o ano que vem vamos ter de novo a copinha de futebol infantil. Essa é a principal história da cidade de Guará sobre o futebol. Eu me chamo Arthur Antônio Ribeiro dos Santos, sou guaraense, tenho 72 anos de idade, nascido, criado e morrido em Guará. A minha família é família fundadora da cidade
E Guará, infelizmente, apesar de estar muito bem localizada no estado de São Paulo, no quilômetro 400 da Via Anhanguera, ainda não atingiu o progresso que nós sempre almejamos. O fato curioso que ultimamente eu venho estudando é a divergência entre a data de fundação da cidade. Mário Leite, um dos historiadores de Guará, afirma que Guará foi fundado por volta de 1750. E uma outra versão, a que eu considero mais verdadeira, é a história levantada pelo professor José Geraldo Evangelista, já falecido, professor da época dos anos 60 do Colégio Rondon, onde ele discorre em duas obras de autoria dele, que na verdade Guará tem a fundação posterior à de Ituverava. Ele descobriu isso quando ele, num estudo sobre a fundação de Ituverava, ele verificou que o verdadeiro fundador de Ituverava é o Alferes José Alves de Figueiredo e não Fabiano Alves de Freitas. Por quê? Porque os primeiros documentos da fundação de Ituverava data de 1818. Foi quando o Alferes José Alves de Figueiredo veio do sul de Minas Gerais para Ituverava. E em 1818, o Fabiano Alves de Freitas ele tinha somente 5 anos de idade. Ele não poderia ser o fundador de Ituverava. Por que eu estou falando isso? Porque o Alferes José Alves de Figueiredo é o nosso antepassado. Ele realmente é o fundador de Ituverava e os filhos deles os fundadores de Guará. Então, o que leva em contradição a hipótese levantada pelo escritor Mário Leite, né? que fala que é 1750. Meu nome é Ana Maria de Oliveira Branco. Moro nessa cidade há 74 anos nem um mês ainda, 74 anos. Amo Guará. Aqui é a cidade feita para o meu tipo de pessoas. Uma cidade simples, maravilhosa, muita amizade. Eu não sou, não desculpa, mas é uma cidade que eu amo demais. Onde existe amor, a sensibilidade, né? A gente fica sensível aqui. Mas eu amo essa cidade porque foi meu berço. Aqui eu nasci, minha família também. A minha família também é aqui de Guará. Muitos fizeram coisas boas para essa cidade, muitos ajudaram de uma certa forma. A família do meu esposo, construtores, quantas casas foi construída por ele. E ele era um artista, meu marido. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era cantor, ele era músico. Ele era uma pessoa que todo mundo admirava, eu principalmente. Então, gente, o que eu tenho que falar dessa cidade tão linda, a cidade tão hospitaleira, é que aqui é uma família. Aqui eu considero que é uma família só. Um olha o outro com muito amor, com muito carinho, um ajuda o outro, acorde em suas necessidades. É uma cidade bem organizada, uma cidade onde você tem um pouquinho de tudo que você precisa. Por isso que eu amo Guará. Guará é uma cidade, ela é pequena, ela é uma miniatura de cidade, mas ela oferece o que nós precisamos.
acolhimento, uma pessoa acolhedora, né, para todas as pessoas que chegam. Então, gente, nós temos aqui um exemplo de cidade. E eu sou muito feliz aqui. E meu marido era um cantor, para mim era o melhor cantor que existia. Tocava como ninguém. Cantava, então, a voz dele era um hino. Daí surgiu esse hino de Guará, né, que ele gravou. E ele cantou, colocou nesse hino a sua voz tão linda, envolvendo uma letra que o Sr. Joaquim fez. E ficou uma coisa maravilhosa, muito linda mesmo. E outra coisa que ele fez de muito bom aqui, ele trabalhava para construir as casas, ele tinha um caminhão de areia, ele era muito trabalhador. É um exemplo de trabalho e honestidade do meu esposo. Então é uma pessoa que eu só tenho que falar bem, é uma pessoa que, ótimo pai, responsável, digno de ser um exemplo para as pessoas. E o que eu fiz? Eu não preciso falar nada, porque todos aqui acho que me conhecem, mas quem me conhece, eu sou uma professora aposentada. E o que eu fiz para os meus alunos foi assim, eu sinto muito vitoriosa nisso, porque o que eu pude passar para eles, eu consegui passar. Eu consegui passar não só o que eu sabia, mas condutas, tipos de como viver, né? Ensinando eles a viver bem. Então eu acho que a nossa passagem aqui em Guará, minha, do meu esposo, da minha família, foi muito, acho que digna do meu modo de pensar, que nós fizemos algo, nós não passamos em branco aqui não. Nós passamos deixando sinais. O meu marido, sempre todo mundo conhece. O Paulinho Português é um cantor, um músico maravilhoso e um construtor. Tudo era para o bem da nossa cidade. E eu dei aula 30 anos, também construí alguma coisa. Muito ensinamento, muito saber para minhas crianças. Hoje já estão de cabelo branco, igual eu. E estou aqui firme e forte para poder fazer essa mensagem tão linda desse dia. Falar do meu Guará é falar de uma bênção que Deus nos deu. Guará está de parabéns e que administre também. Meu nome é Luiz Fernando Coelho, sou mais conhecido em Guará como Fernando Coelho, Lua, Fernando da Caixa, nascido em Guará, de parteira, há 68 anos atrás, ou seja, 8 de fevereiro de 1953. Sou nascido e criado em Guará. Dentre as histórias que tenho em Guará para relatar, eu tenho a do Bloco Mamadeira. Esse Bloco Mamadeira, ele existiu a partir do ano de 1982, mas antes eu quero relembrar uns 3 anos atrás, 79, quando realmente nós iniciamos um batuque entre amigos no posto Algodoeira, na rodovia Anhanguera, e éramos em 8 pessoas, 8 amigos que faziam esse batuque lá no posto todas as noites. E nós fomos levando isso a sério, em brincadeira, virou sério. E quando foi em 1982, esse pessoal que iniciou começou a sair, por uns casaram, outros foram embora estudar, e ficou eu como remanescente. E aí os outros amigos mais novos começaram a chegar e começamos a montar o nosso batuque, que também era no posto Algodoeira, sempre aos finais de semana. E esse bloco foi crescendo. Esse bloco cresceu de 1982 até quase 1990. Nós éramos em mais de 100 pessoas. Nós fazíamos todos os carnavais, nós fazíamos desfiles de rua. As mulheres estavam juntas, antes eram namoradas, amigas, depois vieram ser esposas. E alguns com filhos também fizeram parte. E isso aconteceu aproximadamente uns 10 anos. Foi uma época espetacular, que nós tomávamos conta, na realidade, do Carnaval de Guará.
Esse bloco ficou muito conhecido por ser o bloco Mamadeira. Essa mamadeira entrou no esquema do bloco no seguinte: nós saímos para fazer futebol às segundas-feiras de carnaval. Alguns homens vestiam de mulher, outros ficavam de homens mesmo. Nós saímos na rua batucando, mas o pessoal era muita gente que tinha vergonha. Então um amigo nosso, um senhor amigo nosso que era dono de um depósito de bebida, chamava o Sr. Budu. Numa ocasião ele deu para nós uma garrafa de 51 e nós não tínhamos como levá-la. Aí eu fui a uma farmácia e comprei uma mamadeira. E essa mamadeira ficou pendurada no pescoço, então todos vinham beber nessa mamadeira. Não demorou 10 minutos, cada um tinha sua mamadeira no pescoço e a pinga, né, na mamadeira. Olá, meu nome é Eliana Pinheiro, sou professora de Educação Física, formada na Universidade Franca. Hoje estou como coordenadora e coreógrafa da banda marcial, projeto Viver, Música Viver. Sou amante da música, da dança, da arte em geral, e Guará é rica também nessas questões. Então, desde criança estou envolvida nessa arte, né, da dança, da música. Em Guará, há anos atrás, cada escola tinha sua fanfarra. Então, cada fanfarra, mais ou menos 30, 40, 50 crianças. Imagine então a quantidade de pessoas envolvidas, né, nessas bandas. Citando algumas, né, Marechal Rondon, onde fui baliza, meu 4º ano ao 1º colegial. O Naufal Antônio, onde também fui baliza, atuando como baliza no meu ensino médio, né, na época colegial. Helena Teles, que onde trabalhei instruindo as crianças, né, as balizas. Colégio Evolução, Escola Neite Antônio. E só que infelizmente isso foi acabando, né, se dispersando, mas agora, a mais atual, temos a Escola Coraci, né, onde eu também dou aula, ministro aulas de Educação Física e trabalhei na época com as balizas. E nesse meio de bandas temos muitos profissionais, maestros, instrutores que não podemos deixar de citar, né? O saudoso Paulinho dos Mongóis, o Carlos, o saudoso Luiz Batista, o Adilson, Tufi. São tantos, Devair Coelho, do Diocésio, e hoje no Coraci, né, o Serginho e também o Patrício, e agora atuando sempre desde 2008 a banda marcial. E tudo isso, né, sempre a gente colhe os frutos. Então a banda hoje, ela é bicampeã estadual, né? Em 2015 com a Letícia, com o Everton e o Arthur, foi o primeiro título estadual. Em 2018 ganhamos a primeira fase em Bocaina. Em 2019 ganhamos 2 fases, né, em Cristais Paulista e Santa Rita, fomos campeões, tanto corpo coreográfico, baliza e corpo musical. E 2019 também ganhamos o estadual, 1º lugar corpo coreográfico, 1º lugar baliza, 1º lugar corpo musical. E no final de 2019 ainda ganhamos o nacional, né? E 1º lugar em todos os quesitos e um novo quesito com o pelotão cívico também. Então foram 4 troféus de campeonato nacional. E quero deixar aqui, em nome de toda a banda, nossos agradecimentos a todos os componentes, aos pais que nos ajudam muito, a parceira, Usina Tamugiana, todos os que estão conosco dia a dia, nossos colaboradores, amigos, Fernando, Ronaldo e todos da Secretaria da Educação, nosso muito obrigado. E se Deus quiser, um dia ainda voltaremos a ter todas essas bandas nas escolas. Obrigada.